A África é um continente de vasta biodiversidade, onde a natureza desafia os limites da força e do poder. Nesse ambiente brutalmente belo, habitam os animais mais fortes e temíveis do planeta. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pelos 10 animais mais poderosos da África, onde a força é medida em tons selvagens e poderes impressionantes. Esteja pronto para se maravilhar, mas também para sentir a adrenalina correr pelas veias, pois adentraremos o mundo perigoso e desafiador dos animais mais fortes da África. Hienas. As hienas são animais fascinantes que habitam a África. Embora não sejam conhecidas por sua força física bruta, elas têm várias características que as tornam resistentes e adaptadas para sobreviver em seus ambientes. Aqui estão algumas razões pelas quais as hienas são consideradas fortes. Mandíbulas poderosas. As hienas têm uma das mordidas mais fortes entre os carnívoros terrestres. Suas mandíbulas são extremamente poderosas e podem esmagar ossos com facilidade. Essa força nas mandíbulas permite que elas se alimentem de carcaças de animais e acessem a medula óssea, o que lhes dá uma vantagem em momentos de escassez de alimentos. Eficiência na caça. Embora as hienas sejam frequentemente consideradas como animais que se alimentam de carniça, elas também são caçadoras habilidosas. Elas têm uma resistência notável e são conhecidas por perseguir suas presas em longas distâncias. Além disso, as hienas possuem dentes afiados e garras fortes, o que lhes permite capturar e subjugar presas de médio porte com sucesso. Adaptabilidade ao ambiente. As hienas têm uma ampla distribuição geográfica na África e são adaptadas para viver em diversos habitats, incluindo savanas, planícies e desertos. Elas têm uma excelente resistência física e podem percorrer longas distâncias em busca de alimento ou água. Comportamento social e cooperativo. As hienas vivem em grupos sociais complexos conhecidos como clãs. Essa estrutura social é uma de suas maiores vantagens. Os clãs de hienas trabalham em equipe durante a caça, o que lhes permite superar a força física individual. Elas podem coordenar ataques em grupo, cercar presas e superar a resistência de animais maiores. Resistência a predadores. As hienas têm comportamentos defensivos e são resistentes a ataques de predadores. Elas têm corpos robustos e pesados, com pele espessa e uma juba eriçada ao redor do pescoço que pode parecer intimidante. Além disso, as hienas podem emitir vocalizações altas e agressivas para afastar potenciais ameaças. Guepardo. O guepardo é um dos animais mais rápidos e ágeis da África. Embora não seja tão forte fisicamente como outros animais mencionados anteriormente, o guepardo é notável por sua velocidade e habilidades de caça. Velocidade excepcional. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Ele pode acelerar de 0 a 96 km por hora em apenas alguns segundos, atingindo velocidades máximas de até 112 km por hora. Essa velocidade incrível permite que o guepardo persiga e alcance suas presas com eficiência, superando a resistência dos animais que caça. Corpo aerodinâmico. O guepardo possui um corpo longo e esbelto, com pernas longas e musculosas. Essa estrutura corporal aerodinâmica e a musculatura especializada ajudam a impulsionar o guepardo durante suas corridas de alta velocidade. Suas pernas longas fornecem uma amplitude de passadas maiores, permitindo que ele cubra mais terreno em cada passo. Visão aguçada. O guepardo tem uma visão excepcionalmente aguçada, essencial para detectar presas a longas distâncias. Seus olhos grandes e posicionados na parte frontal do rosto fornecem uma visão binocular, permitindo que eles estimem com precisão a distância entre eles e suas presas durante a caçada. Habilidades de caça e agilidade. O guepardo é especializado em caçar presas de pequeno e médio porte, como gazelas e impalas. Além de sua velocidade, ele possui uma incrível capacidade de aceleração, mudança de direção e agilidade. Durante a perseguição, o guepardo é capaz de fazer curvas rápidas e apertadas, mantendo o equilíbrio e ajustando sua trajetória para interceptar a presa. Mandíbulas e garras afiadas. Embora a força física não seja seu ponto forte, o guepardo ainda possui mandíbulas e garras afiadas. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para sufocar a presa e suas garras ajudam a mantê-la sob controle durante a caçada. Búfalo africano. O búfalo africano, também conhecido como búfalo-cabo, é um dos animais mais fortes e perigosos da África. Tamanho e robustez. O búfalo africano é um animal grande e robusto.
Os machos adultos, chamados de búfalos cabos, podem atingir uma altura de cerca de 1,5 metros no ombro e pesar entre 500 e 900 quilos. Eles têm corpos maciços, com músculos poderosos e uma estrutura óssea resistente. Chifres impressionantes. Os búfalos africanos têm chifres grandes e poderosos que se curvam para trás, em seguida, para cima. Esses chifres são um dos traços distintivos da espécie e podem medir até 1,5 metros de comprimento. Os chifres são usados principalmente para defesa contra predadores e também são usados em disputas com outros búfalos por domínio ou recursos. Comportamento gregário. Os búfalos africanos são animais sociais e formam grandes manadas que podem conter centenas ou até milhares de indivíduos. Viver em grandes grupos oferece uma vantagem defensiva, pois aumenta a capacidade de detectar predadores e se defender de ataques. Quando ameaçados, os búfalos podem se unir e lançar contra o predador com uma força combinada. Agilidade e velocidade. Apesar de seu tamanho, os búfalos africanos são surpreendentemente ágeis e rápidos. Eles são capazes de correr a velocidades de até 55 km por hora e podem saltar alturas de até 1,5 metros. Sua agilidade lhes permite escapar de predadores e evadir ataques com eficácia. Comportamento defensivo. Os búfalos africanos são conhecidos por sua natureza temperamental e comportamento defensivo. Quando se sentem ameaçados, eles podem se tornar extremamente agressivos e lançar investidas poderosas contra seus oponentes. Eles são capazes de ferir seriamente ou até mesmo matar predadores, como leões e crocodilos. O crocodilo do Nilo é um dos maiores répteis aquáticos da África e é amplamente conhecido por sua força e habilidades predatórias. Tamanho e peso. O crocodilo do Nilo é uma das maiores espécies de crocodilos do mundo. Os machos adultos podem atingir um comprimento médio de 4 a 5 metros, embora alguns indivíduos possam chegar a 6 metros ou mais. Eles também podem pesar até 900 quilos. Seu tamanho e peso impressionantes contribuem para sua força física. Mandíbulas poderosas. O crocodilo do Nilo possui uma mandíbula extremamente poderosa. Suas mandíbulas são repletas de dentes afiados, projetados para agarrar, segurar e triturar suas presas com facilidade. A força de suas mandíbulas é incrível, permitindo-lhes fechar suas mandíbulas com uma força de até 5.000 libras por polegada quadrada. Isso lhes permite agarrar e dominar presas de maneira eficiente. Habilidade de caça. Os crocodilos do Nilo são predadores altamente adaptados. Eles são capazes de permanecer submersos por longos períodos, esperando pacientemente por suas presas. Quando uma presa se aproxima da água, o crocodilo do Nilo irrompe com velocidade e força, agarrando-a com suas mandíbulas poderosas e arrastando-a para a água. Eles são conhecidos por sua emboscada rápida e mortal. Armazenamento de energia. Os crocodilos do Nilo têm a capacidade de sobreviver sem comida por longos períodos de tempo. Eles podem armazenar energia em seu corpo em forma de gordura, permitindo-lhes sobreviver em momentos de escassez de alimentos. Essa capacidade de armazenar energia contribui para sua força e resistência. Resistência física. Os crocodilos do Nilo são adaptados para sobreviver em diversos ambientes, desde rios e lagos até pântanos e estuários. Eles são capazes de nadar rapidamente e também podem se movimentar no solo com relativa agilidade, especialmente em curtas distâncias. Sua resistência física, combinada com sua força, os torna predadores formidáveis. É importante destacar que o crocodilo do Nilo é um animal selvagem e deve ser tratado com cautela e respeito. Leopardo. O leopardo é outro felino encontrado na África conhecido por sua força e habilidades de caça, furtividade e agilidade. Os leopardos são conhecidos por sua incrível furtividade e agilidade. Eles são capazes de se mover silenciosamente, rastejando pelas árvores e se aproximando de suas presas sem serem detectados. Sua habilidade de se camuflar no ambiente lhes permite se aproximar sorrateiramente antes de realizar um ataque surpresa. Força muscular. Os leopardos têm uma musculatura poderosa e são capazes de saltar longas distâncias. Eles podem saltar verticalmente a uma altura de cerca de 3 metros e horizontalmente por mais de 6 metros. Essa força muscular permite que eles capturem e subjuguem presas de tamanho considerável. Mandíbulas e dentes. Os leopardos têm mandíbulas e dentes fortes que lhes permitem caçar e matar suas presas com eficácia.
Suas mandíbulas podem exercer uma pressão considerável, permitindo que eles abatam presas grandes e também se defendam de outros predadores. Habilidade de escalar árvores. Os leopardos são excelentes escaladores de árvores. Eles têm garras afiadas e fortes que lhes permitem subir e descer árvores com facilidade. Escalar árvores é uma habilidade útil para evitar predadores maiores, roubar presas de outros animais e até mesmo para descansar e se esconder. Adaptabilidade. Os leopardos são animais altamente adaptáveis e podem sobreviver em uma variedade de habitats, incluindo florestas, savanas e áreas montanhosas. Sua força física e capacidade de caça eficiente permitem que eles se adaptem a diferentes condições e explorem uma ampla gama de presas disponíveis em seus habitats. Leão. O leão é um dos animais mais icônicos da África e é conhecido como o rei da selva. Eles são animais fortes e poderosos, com várias características que explicam sua força. Tamanho e massa corporal. Os leões são os segundos maiores felinos do mundo, depois dos tigres. Os machos adultos podem pesar entre 150 e 250 quilos, enquanto as fêmeas geralmente são menores, pesando entre 120 e 182 quilos. Seus corpos robustos e musculosos contribuem para sua força física. Estrutura física. Os leões têm patas fortes e garras afiadas que lhes permitem caçar e dominar presas. Suas patas dianteiras são especialmente poderosas, permitindo-lhes derrubar e subjugar presas durante a caça. Mandíbulas e dentes. Os leões possuem uma mandíbula poderosa e uma dentição especializada para caçar e se alimentar. Suas mandíbulas podem exercer uma pressão significativa, permitindo que eles capturem e matem presas com facilidade. Além disso, eles têm caninos longos e afiados que são usados para perfurar e imobilizar suas presas. Comportamento em grupo. Os leões são animais sociais que vivem em grupos chamados de coalizões ou alcateias. Esses grupos são liderados por um ou mais machos adultos, conhecidos como leões dominantes. A cooperação dentro do grupo e a estratégia de caça em equipe aumentam a eficácia dos leões na caça e na defesa de seu território. Habilidades de caça. Os leões têm uma combinação única de força, velocidade e estratégia que os torna excelentes caçadores. Eles podem correr a velocidades de até 50 km por hora e são capazes de saltar longas distâncias para derrubar presas em fuga. Sua força física é crucial para derrubar e subjugar presas grandes, como antílopes e zebras. No entanto, vale ressaltar que, apesar de sua força e habilidades de caça, os leões também dependem de estratégias e trabalho em equipe para terem sucesso. Gorila das montanhas. O gorila das montanhas é um animal incrivelmente forte encontrado em regiões montanhosas da África, principalmente nos parques nacionais de Virunga, na República Democrática do Congo, e de Volcanoes, em Ruanda e Uganda. Tamanho e massa corporal. Os gorilas das montanhas são os maiores primatas vivos, com os machos adultos podendo pesar entre 140 e 200 quilos, embora alguns indivíduos excepcionais possam chegar a pesos ainda maiores. Sua grande massa corporal contribui para sua força física impressionante. Estrutura corporal. Os gorilas das montanhas possuem corpos maciços e fortes. Eles têm braços longos e musculosos, que lhes permitem realizar movimentos poderosos e realizar tarefas como escalar árvores e se locomover no terreno montanhoso. Força muscular. A musculatura dos gorilas das montanhas é notável. Eles possuem músculos poderosos nas costas, braços e pernas, que lhes conferem uma força considerável. Essa força muscular é essencial para se movimentarem, se defenderem e interagirem com outros membros do grupo. Comportamento social. Os gorilas das montanhas vivem em grupos sociais conhecidos como tropas. Esses grupos são liderados por um macho dominante, chamado de silverback, devido à coloração prateada nas costas maduras. O silverback é o indivíduo mais forte do grupo e é responsável pela proteção e defesa do grupo como um todo. Adaptabilidade ao ambiente. Os gorilas das montanhas são adaptados a habitats montanhosos desafiadores. Eles são capazes de se mover habilmente em terrenos íngremes e florestas densas, demonstrando sua força e agilidade ao enfrentar obstáculos e desafios naturais. Embora sejam animais fortes e imponentes, os gorilas das montanhas são conhecidos por seu comportamento geralmente pacífico e reservado. Hipopótamo. O hipopótamo é um animal extremamente forte e poderoso encontrado nas áreas aquáticas da África. Embora sua aparência possa parecer desajeitada, os hipopótamos são considerados um dos animais mais fortes do continente. Massa corporal.
Os hipopótamos são animais grandes e robustos, com corpos pesados e densos. Os machos adultos podem pesar até 1.500 quilos, enquanto as fêmeas geralmente pesam um pouco menos. Essa grande massa corporal confere aos hipopótamos uma força natural significativa. Mandíbulas e dentes. Os hipopótamos têm mandíbulas poderosas e uma dentição impressionante. Eles possuem grandes presas caninas e incisivos afiados que podem infligir ferimentos graves em um confronto. Sua mordida é capaz de quebrar ossos e causar danos significativos a outros animais. Comportamento territorial. Os hipopótamos são conhecidos por serem altamente territoriais e protetores de seus territórios, especialmente quando se trata de corpos d'água, como rios e lagos. Eles são extremamente agressivos quando sentem que seu território está sendo invadido. E isso pode ser atribuído à sua força e coragem ao enfrentar intrusos. Comportamento defensivo. Os hipopótamos têm uma reputação de serem um dos animais mais perigosos da África. Eles são capazes de defender-se ferozmente quando se sentem ameaçados, utilizando sua força e tamanho para atacar predadores ou outros animais que representem uma ameaça. Eles podem carregar a uma velocidade surpreendentemente rápida em terra e são capazes de derrubar veículos ou barcos com facilidade. Rinoceronte negro. O rinoceronte negro é um dos animais mais fortes da África. Aqui estão alguns motivos que explicam sua força. Tamanho e estrutura física. O rinoceronte negro é o terceiro maior mamífero terrestre, atrás apenas do elefante africano e do rinoceronte branco. Os machos adultos podem atingir uma altura de cerca de 1,5 a 1,8 metros no ombro e pesar entre 800 e 1.400 quilos. Eles têm um corpo robusto, pernas musculosas e uma cabeça poderosa. Couro espesso e pele resistente. O rinoceronte negro tem uma pele grossa e resistente, coberta por placas queratinizadas chamadas de pele de armadura. Essa pele grossa funciona como uma armadura natural, fornecendo proteção contra ataques de predadores e também contra arranhões e ferimentos causados por arbustos e espinhos na vegetação densa em que eles vivem. Chifres impressionantes. O rinoceronte negro tem 2 chifres, sendo o frontal o mais longo e proeminente. Esses chifres são feitos de queratina, a mesma substância encontrada em cabelos e unhas humanas. Embora sejam usados principalmente para defesa contra predadores e em confrontos territoriais com outros rinocerontes, os chifres também adicionam à sua aparência robusta e imponente. Comportamento defensivo. Quando ameaçado, o rinoceronte negro pode se tornar extremamente agressivo e usar sua força para se defender. Eles são capazes de carregar a velocidades surpreendentes, chegando a atingir até 50 km por hora, e são capazes de emboscar e atacar com suas poderosas patas dianteiras e chifres afiados. Adaptabilidade ao habitat. Os rinocerontes negros são adaptados para viver em diferentes tipos de habitat, incluindo savanas, florestas e áreas arborizadas. Sua força física lhes permite se mover através de terrenos variados e densos, além de enfrentar obstáculos naturais, como árvores e arbustos. Elefante. O elefante africano é um dos animais mais fortes e imponentes da África. Aqui estão algumas razões pelas quais eles são considerados fortes. Tamanho e massa corporal. Os elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres do mundo. Os machos adultos podem atingir uma altura de até 3,3 metros no ombro e pesar entre 4.000 e 7.500 quilos, enquanto as fêmeas são um pouco menores, mas ainda impressionantes em tamanho e peso. Essa grande massa corporal confere aos elefantes africanos uma força extraordinária. Tromba poderosa. Os elefantes africanos possuem uma tromba longa e flexível que é uma adaptação incrível. Sua tromba é formada por um nariz e lábio superior alongados, permitindo que eles alcancem, segurem e manipulem objetos com facilidade. A tromba é tão forte que os elefantes são capazes de levantar objetos pesados, arrancar árvores e até mesmo beber grandes quantidades de água. Presas e defesas. Os elefantes africanos machos têm presas grandes e impressionantes, que são alongamentos de seus dentes incisivos superiores. Essas presas podem crescer até vários metros de comprimento e pesar dezenas de quilogramas. As presas são usadas principalmente para defesa contra predadores e em disputas territoriais com outros elefantes. A força dessas presas é suficiente para causar danos significativos. Comportamento social e cooperativo. Os elefantes africanos vivem em grupos sociais complexos liderados por uma fêmea mais velha e experiente, conhecida como matriarca.
Esses grupos são altamente cooperativos e se ajudam mutuamente em várias tarefas, como proteção, cuidado dos filhotes e busca de alimentos. A força do grupo é essencial para a sobrevivência e proteção dos elefantes. Força de tração. Os elefantes africanos têm uma força de tração extraordinária. Eles são conhecidos por sua capacidade de arrastar objetos pesados, como troncos de árvores, com facilidade usando suas poderosas patas dianteiras. Essa força é útil para obter alimento, escavar água, construir abrigos e até mesmo para auxiliar em tarefas humanas, como o transporte de troncos de madeira.